Boa noite, estamos começando mais um encontro do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Na ocasião de hoje, estamos recebendo nossos amigos do coletivo Onças Pintadas. O Alejandro, ele é um convidado especial, um camarada, amigo nosso, para a gente estar debatendo e abordando melhor a questão sobre tudo que envolve o marxismo, leninismo, maoísmo. E ele vai dar uma introdução para vocês, tanto sobre o coletivo dele, e a gente já vai passar para a rodada de perguntas. Então, bem-vindo, Alejandro. Pode, por favor, comentar um pouco sobre a sua organização, o que vocês fazem, e falar um pouco sobre a proposta do debate de hoje? Valeu. Então, meu nome é Alejandro, né? Eu sou aqui de Floripa, Santa Catarina. Eu organizo o coletivo Onças Pintadas, que é um coletivo marxista-leninista maoísta, que atualmente tem como objetivo reunir pessoas aqui da região da Grande Florianópolis para formar e difundir o maoísmo, né? E aí a gente conseguir reunir diversas pessoas, tanto pessoas que estão começando a estudar marxismo, que estão começando a se interessar, quanto pessoas que já fazem ou fizeram parte de algum partido e estão se desiludindo com a prática deles, né? Para dar um contexto também sobre o que eu faço, o que eu estudo, eu faço relações internacionais na UFSC, a federal daqui. Eu participo de um projeto de pesquisa sobre intervenções dos Estados Unidos na América Latina e atualmente dentro desse projeto eu pesquiso sobre o período da Guerra Popular no Peru, então sobre o Partido Comunista do Peru, que é o vulgarmente, pejorativamente conhecido como Sendero Luminoso, e esse que também vai ser o meu tema do TCC. Então, hoje, o que eu me propus a falar é sobre o que é o maoísmo, né? O que constitui o marxismo, leninismo, maoísmo e como que ele se constrói, como que ele se desenvolve ao longo da história. Desde o surgimento do marxismo, a síntese do marxismo-leninismo e até, finalmente, a síntese do maoísmo. Com o objetivo de esclarecer, né, algo que é tão confuso no debate dentro da esquerda. O termo maoísmo é algo que, dependendo de com quem tu conversa, cada pessoa vai ter um entendimento diferente do que significa essa palavra. Então, o objetivo é esclarecer tudo isso, né, e esclarecer o que é realmente marxismo, leninismo, maoísmo, né? Posso começar? Tudo bem? Sim, com certeza. Eu vou pedir para você, então, para a gente já começar o debate, falar um pouco sobre o marxismo-leninismo, maoísmo em geral, quais são os aportes, quais são as contribuições e, enfim, fazer um apanhado inicial aí para a gente estar discorrendo. Passando por cima, né, primeiro, o que é o marxismo-leninismo maoísmo? Basicamente, é uma síntese, da mesma forma que a gente entende o marxismo-leninismo como uma síntese, né, de uma etapa superior em relação ao marxismo, o maoísmo é igualmente uma etapa superior em relação ao marxismo-leninismo. O que inclui, né, o que seria o marxismo, o que seria o leninismo e o que seria o maoísmo? Cada uma dessas etapas do desenvolvimento da ciência marxista, ela elas vão possuir suas principais características, seus principais desenvolvimentos teóricos e práticos, que vão se dar através da prática revolucionária ao longo da experiência revolucionária. Então, primeiro o marxismo, né, que tu vai ter como os principais aportes a questão da filosofia do materialismo dialético e o materialismo histórico, como método de análise da realidade social, a economia política, que descobriu as leis de movimento do capitalismo e suas contradições, e a teoria da mais-valia, que descobriu a fonte da exploração, e a teoria do socialismo científico, baseada na teoria da luta de classes e a definição dos princípios que comandam a luta de classes do proletariado. Então, isso é o que constituiu principalmente o marxismo como teoria, como ciência. Depois vem a síntese do leninismo, que aí vai ter como principais contribuições a análise do imperialismo, então o imperialismo como essa etapa superior do capitalismo, como uma etapa mais avançada, o desenvolvimento qualitativo da teoria e da prática da Revolução Proletária durante a Revolução Democrática Burguesa e a Revolução Socialista. Então, até então, a teoria marxista ela não tinha um desenvolvimento capaz de explicar esses fenômenos, né? De explicar como fazer a revolução, como organizar uma revolução e
como deve ser a prática de um partido comunista, de uma organização revolucionária, para liderar uma revolução democrática, durante uma revolução democrática burguesa e uma revolução socialista. Também a compreensão clara da ditadura do proletariado, assim como os primeiros princípios da construção do socialismo. Então, a compreensão de que para construir o socialismo de verdade, ou seja, essa ditadura da classe dos trabalhadores, era necessário uma ditadura do proletariado, que ao mesmo tempo é uma democracia do proletariado. O que isso significa? Significa que ao mesmo tempo em que o socialismo ele vai ser uma ditadura em que o proletariado, ou seja, os trabalhadores, as massas, são quem mandam nessa sociedade, nesse novo Estado, consequentemente eles vão oprimir, ou seja, controlar a classe burguesa e aquelas classes que vão continuar permanecendo durante o socialismo. Mas, ao mesmo tempo que isso significaria uma ditadura, seria também uma democracia, porque os trabalhadores estando no poder são os trabalhadores que vão atuar politicamente, né? Então, tipo, se são os trabalhadores que detêm o poder da economia, do Estado, das Forças Armadas, então os interesses dos trabalhadores é que vão estar sendo representados. Então a gente vai ter uma verdadeira democracia e não simplesmente uma democracia representativa burguesa como a gente tem hoje. Um exemplo para ficar mais claro é pensar, por exemplo, a democracia no Brasil. A gente entende que a democracia no Brasil é esse processo de poder eleger candidatos, certo? Só que se a gente para bem para analisar a democracia no Brasil, a gente percebe que, pô, a população brasileira é composta majoritariamente por mulheres, por negros e principalmente por pobres. Mas a gente vai olhar o Congresso Nacional, que são aqueles que deveriam representar a população brasileira, e a gente vai ver, em sua maioria, homens brancos e ricos. Então, dá para dizer que isso é uma democracia? Lógico, isso é uma democracia burguesa, ao mesmo tempo que é uma ditadura burguesa. Então, a compreensão disso, dessa dialética, é uma dos avanços do leninismo. Além de tudo isso, o leninismo desenvolve a base para os movimentos de libertação nacional nas colônias e semicolônias, conectando essas lutas de libertação nacional à Revolução Socialista Internacional, né? Então, a luta dos povos coloniais, que estavam subjugados pelo imperialismo, pelo colonialismo, é uma luta indissociável, ou seja, ela é automaticamente junta com a luta socialista, com a Revolução Comunista. Não dá para existir uma sem ocorrer a outra. Isso é dos avanços também do leninismo. E, por fim, o desenvolvimento dos princípios organizacionais do Partido Leninista, que a gente conhece como Partido de Novo Tipo. Por fim, o maoísmo. E aqui que já começa a parte em que a maioria das pessoas não tem conhecimento do que é. Então, quais são as principais contribuições do maoísmo para a teoria revolucionária? Em primeiro lugar, a teoria das contradições e o desenvolvimento da teoria do conhecimento e a formulação da linha de massas, que a gente consegue resumir como sendo das massas para as massas, ou seja, a prática do Partido Comunista sempre atuar junto com as massas, junto com a população e nunca se colocar acima delas. A teoria da nova democracia e a compreensão do capitalismo burocrático, algo fundamental para entender a situação dos países semicoloniais e coloniais, que a gente inclui o Brasil como sendo um deles. A formulação dos 3 instrumentos da revolução, no caso o partido, o exército popular e a frente unificada. A teoria da guerra popular e o desenvolvimento dos princípios militares, né, dessa prática, né, como sendo a estratégia para a Revolução Socialista. A compreensão da luta de 2 linhas dentro do partido, e aí as campanhas de retificação e de crítica autocrítica. A compreensão mais avançada da construção do socialismo, aprendendo com as experiências socialistas, em especial a soviética e a chinesa. E, por fim, e talvez o mais importante, o mais avançado de tudo isso, que é a teoria de continuar a revolução já na ditadura do proletariado para consolidar o socialismo, para combater o revisionismo e prevenir a restauração capitalista, que, em outras palavras, é a ideia da revolução cultural. Superficialmente, né, tipo, falando por cima, isso é o que cada uma dessas etapas históricas do socialismo vão desenvolver, tanto o marxismo, o leninismo e o maoísmo. É isso que a gente compreende como cada um desses processos.
Perfeito, eu queria comentar, achei brilhante sua explanação, muito boa. Queria comentar no sentido de compreendendo o marxismo como uma ciência que, como você mesmo mencionou, né, se baseia através do materialismo filosófico em si, a gente não pode compreender o marxismo e o seu desenvolvimento como vertente. Então, quando a gente fala marxismo, leninismo, maoísmo, a gente está versando sobre as sistematizações da teoria mediante a realidade concreta, a realidade histórica, em que cada um desses desenvolvimentos se apresentou mediante a cada contexto e a cada nova formulação, mediante a realidade concreta. Então, mediante isso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o contexto histórico de cada sistematização, para a gente compreender de fato o marxismo, leninismo, maoísmo como uma coisa una, e também entender, né, essas dúvidas que surgem do marxismo como vertente em si. Então, queria conversar sobre isso, falar um pouco sobre a realidade histórica concreta de cada desenvolvimento do marxismo como ciência. Perfeito. Tá, em primeiro lugar, tipo, já quero pontuar que eu também sou um estudante, né? Tipo, eu também continuo aprendendo diariamente, então, caso tenha alguns companheiros que vão ouvir esse podcast e tenham críticas ou apontamentos, fiquem à vontade. Por exemplo, os companheiros da URC, os companheiros da Nova Democracia, que, entre outros, que já lutam pela difusão do maoísmo no nosso país e também no resto do mundo. Mas então, eu vou tentar fazer essa explanação desse desenvolvimento do maoísmo historicamente, passando pelas outras etapas anteriores. Né? Então, dá para começar já falando sobre a difusão do marxismo-leninismo em primeiro lugar. Né? Vamos começar falando de que primeiro tu vai ter o marxismo, né, elaborado pelo Marx, sintetizado pelo Engels e aí difundido através da primeira e da segunda internacional comunista, com seus diversos debates, a formação de partidos social-democratas, especialmente na Europa, e ali a partir dos anos 10, a partir de 1900, 1910, tu vai ter as discussões entre o Partido Bolchevique, liderado pelo Lenin, e os outros partidos da Segunda Internacional, principalmente representados pelo Kautsky. Então, vão haver essas discussões e esse combate do revisionismo em relação à linha da Segunda Internacional. E, a partir desses debates e da prática revolucionária do Partido Bolchevique na Rússia, que, apesar se entende hegemonicamente a Revolução Russa, ela não parte ali de 1917, né? Ela já parte ali de pelo menos 1905, e é um processo que durante anos, né? Não é simplesmente uma insurreição que ocorre. Então, a partir dessa prática revolucionária do Partido Bolchevique, vai se ter um desenvolvimento da teoria marxista e vai ocorrer um processo que a gente chama de continuidade e ruptura. O que seria isso? As teses do Partido Bolchevique, né, lideradas pelo Lenin, elas vão reconhecer alguns problemas e algumas limitações históricas, principalmente na teoria marxista, não vão ser mais capazes de responder aquelas questões latentes do movimento comunista naquele período, especialmente aquele período ali da Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Compreendendo essa limitação histórica, os bolcheviques vão fazer as suas críticas e vão fazer as suas elaborações teóricas, especialmente aplicando elas na prática, levando finalmente à Revolução Russa, né, em 1917, e a Guerra Popular que vai ocorrer ali nos anos seguintes, onde vai haver essa melhor compreensão dessa limitação do marxismo e a necessidade de romper com esses erros, de romper com essas limitações, ao mesmo tempo que se continua com seus fundamentos que se mantêm universais. Então, por exemplo, para citar daquilo que estava limitado e ultrapassado da teoria marxista, seria a compreensão de que a Revolução Socialista ocorreria primeiro nos países de capitalismo mais desenvolvido, ao invés dos países mais oprimidos ou coloniais e semicoloniais. Isso já o Partido Bolchevique, e depois com a construção da Terceira Internacional, vai reconhecer como um grave erro, porque justamente as revoluções vão ocorrer
principalmente nos países do terceiro mundo. E a Rússia sendo um exemplo no sentido de que a Rússia não era um dos países mais desenvolvidos na Europa. Era justamente um dos menos desenvolvidos comparados com as outras potências. Né? A partir dessa prática e a partir da vitória da Revolução Russa e depois da morte do Lenin e com a liderança do Stalin, o Stalin vai fazer um estudo, um balanço sobre essa experiência histórica e ele vai elaborar uma síntese, ou seja, a questão da dialética, né? Então tu tem as teses e as antíteses e tu vai elaborar uma síntese que vai ser o marxismo-leninismo, a partir dos erros da prática revolucionária e dos erros da teoria marxista até então, e também, especialmente, dos acertos. E a partir desse balanço, reconhecendo os aportes universais. Isso é a parte mais importante, né? De a gente compreender que o marxismo, por ser uma ciência, algo que vocês já conversaram em um episódio passado, né, do podcast, o marxismo, sendo uma ciência, ele passa por essas etapas de reconhecimento de questões universais, né? Então, tipo, aquilo que ocorre no processo revolucionário na Rússia não quer dizer que ele só vale para a Rússia. Vão ter diversas coisas na prática russa que vão valer para os outros países também. E é isso que a gente precisa buscar quando a gente estuda essas outras experiências. Né? Mas então, essa síntese feita do marxismo-leninismo vai ser uma síntese científica dos valores universais da prática até então. Aí, a partir desse momento, com a Terceira Internacional, vai começar um processo de retificação, né, dos partidos pertencentes à Terceira Internacional, a difusão do marxismo-leninismo, algo que vai ser muito importante a participação da Terceira Internacional nesse período, que, ao contrário do que o discurso hegemônico faz crer, né, de que a Internacional Comunista ela podou os partidos comunistas do mundo, ela acabou aplicando mecanicamente diversas teorias nesses países, quando na verdade ela teve, apesar de ter cometido alguns desses problemas, ela teve também um papel fundamental de difundir o marxismo-leninismo e de retificar os partidos, né? Inclusive no nosso país, com o início ali, os primórdios do Partido Comunista do Brasil. Mas então tá, essa é a segunda etapa, né? O marxismo-leninismo como uma etapa superior do marxismo. E aqui, para fazer mais sentido, tipo, para ilustrar um pouco melhor para vocês, eu vou fazer uma relação, um exemplo direto com outra ciência, no caso a física. É um exemplo bem didático, enfim. Se a gente pensar no desenvolvimento da física como ciência, ao longo dos anos, a gente sabe que, em determinado momento, se tinha uma compreensão da física newtoniana, né? Então, não os princípios, né, os fundamentos de Newton e tudo mais, de como das leis da física, aquilo era a base da ciência natural da física, né? Com o passar dos anos, a física ela foi se desenvolvendo, ela foi fazendo as suas experiências, foi descobrindo erros, foi descobrindo acertos, ela foi se polindo, até que depois a gente tem o desenvolvimento da física de Einstein, com as teorias de buracos negros, da teoria da relatividade. Esse período, esse momento histórico com Einstein, vai ser um momento de relevância histórica, em que o campo da física, a ciência da física, ela vai ser mexida na sua estrutura, né? Em que essa compreensão da teoria da relatividade e tudo mais, ela vai chacoalhar tudo aquilo que se compreendia da física até o momento. E a partir desse momento, então, vai ocorrer esse processo de continuidade e ruptura, em que o campo da física vai romper com aquilo que se mostrou errôneo, que não era mais capaz de responder a os fenômenos naturais que já haviam sido descobertos, mas ao mesmo tempo vai continuar com aquilo que continuava universal, com aquilo que continuava verdadeiro. No marxismo, em essência, o mesmo fenômeno, em que ocorre esse processo de ruptura com aquilo que se mostra ultrapassado, com aquilo que se mostra já ter atingido o seu limite histórico, mas também se promove um processo de continuidade daquilo que se mantém universal. Então, essa compreensão de marxismo-leninismo é a compreensão científica. E isso é muito importante porque a gente vê no debate
comunista, principalmente no Brasil, uma má compreensão até mesmo do que é marxismo-leninismo, né? Como marxismo-leninismo sendo simplesmente uma diferença quantitativa, ou seja, de quantidade, em relação ao marxismo. O marxismo-leninismo sendo simplesmente o marxismo mais as teorias do Lenin. Quando, na verdade, o marxismo-leninismo é uma diferença não só quantitativa, de quantidade, mas também qualitativa em relação ao marxismo. E eu acho importante explicar isso justamente para esclarecer depois a importância de compreender o maoísmo e de por que o maoísmo seria uma etapa superior. Mas tá, tu gostaria de fazer alguma pergunta agora ou continuo? Bom, você sistematizou muito bem sobre o marxismo-leninismo, demonstrou como que se dá esse movimento dialético, né, entre as apreensões científicas sobre a realidade concreta, como que em cada contexto histórico, como em cada condição objetiva, a gente vai extrair os nossos, as nossas formulações a partir daí, né? Demonstrou como a física, sendo a física também uma ciência que tem uma concepção filosófica materialista, ela também se desenvolveu a partir dessa dialética entre as postulações que eram, enfim, eram correspondentes a cada concepção e tal, concepção mediante realidade objetiva, e como se deu também esse salto qualitativo no próprio marxismo, transitando também para o marxismo-leninismo, como salto qualitativo. E agora eu queria que você comentasse como que se deu, então, esse salto qualitativo do marxismo-leninismo para o marxismo-leninismo-maoísmo e falar dos aportes gerais que o maoísmo trouxe, enfim, o que trouxe de inovação e o que se superou das antigas concepções, principalmente contextualizando também sobre a questão do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, enfim, da luta contra o revisionismo. Fazer uma abordagem sobre essa questão, por favor. Claro. Bom, eu vou dar continuar nessa, dando esse contexto histórico até chegar na síntese do maoísmo. Beleza, então a gente teve esse processo de difusão do marxismo-leninismo, né, no mundo a partir da Terceira Internacional Comunista, principalmente sobre a liderança do Stalin como sendo uma liderança internacional, né, uma pessoa que servia como referência para os partidos comunistas do resto do mundo e o Partido Comunista da União Soviética, obviamente. Mas a partir de 1953, com a morte do Stalin, especialmente a partir de 1956, se inicia o processo de contra-revolução na União Soviética. O que acontece nesse período? Tu vai ter um golpe feito pelo Nikita Khrushchev, que era que virou o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, e que a partir desse golpe ele vai começar a sua denúncia dos crimes de Stalin, que vai ser o ponto-chave que marca esse processo, vai ser o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, como tu falou. Nesse congresso, que é conhecido como discurso secreto, o Khrushchev ele vai fazer uma suposta crítica demolidora, né, criticar os crimes, os erros de Stalin, de culto à personalidade, vai colocar na conta do Stalin todos os erros, basicamente, da União Soviética, os diversos crimes, as mortes, inclusive dizendo que o Stalin foi um péssimo líder militar, mesmo tendo liderado durante a Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, então, ocorre uma cisão no movimento comunista internacional, porque isso fomenta uma grande confusão, né, internacional, em que a principal liderança, a principal referência, que era o Stalin, no movimento comunista, ela de uma hora para outra se torna o pior monstro. Então, isso para o movimento comunista acaba sendo um golpe gigantesco, em que em diversos países, e inclusive no Brasil, vão ocorrer cisões nesses partidos, entre aqueles partidos que vão defender a linha soviética, ou seja, a linha khrushchevista, que é uma linha revisionista, e aqueles que vão defender
o legado do Stalin e que vão se alinhar à China de Mao Tse-tung. E aí, só para deixar claro, né, tipo, se tiver alguém que tá começando ainda nos estudos e tal, para explicar mais resumidamente e didaticamente o que é revisionismo, é basicamente tu revisar princípios da teoria marxista, né, e aí, no caso, já nessa etapa da teoria marxista-leninista, que acabam desviando o partido e o movimento comunista do caminho revolucionário. Então, se um partido defende uma ideia que acaba dificultando mais uma prática revolucionária, ao invés de buscar a prática revolucionária, né, ou o que no maoísmo a gente vai chamar de uma linha proletária, a gente pode encaixar como revisionismo. Então, o Khrushchev, por exemplo, para ilustrar o que um dos revisionismos dele, seria a ideia de que os partidos comunistas poderiam buscar uma coexistência pacífica com o capitalismo e com isso poderiam buscar seus processos revolucionários através da atividade eleitoral, né? Eleitoreiro. Bom, então ocorre essa cisão no movimento comunista internacional. A partir desse momento, então, vão começar o que hoje a gente chama do grande debate, que vai ser uma troca de correspondência, principalmente entre a China comunista, liderada pelo Mao Tse-tung, e a União Soviética, liderada pelo Khrushchev. Nesse grande debate, então, vai começar justamente essa discussão a respeito do caminho que a União Soviética estava tomando, em que a China vai criticar isso, vai apontar de como isso está sendo um caminho errôneo, como isso é revisionismo, e o que vai levar, em última instância, à cisão sino-soviética. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer aproveitar agora? Ou posso tocar? O Pedro ele tinha inscrito para fazer um comentário. Quer comentar agora aí, Pedro? Pode ser, pô. Eu só ia agregar um pouco aí no que está sendo dito, dizendo, tipo, contextualizando ainda mais sobre o revisionismo e tal, que é exatamente o que o Ale falou, né? Que é uma corrente oportunista no movimento operário revolucionário, hostil ao marxismo, né? E que se apresenta sob sua bandeira, que busca usar o marxismo para negar o marxismo, e usar o marxismo para submeter à revisão os princípios do marxismo e tal. Negando até Marx mesmo, negando até coisas que Marx falou, coisas que são basilares, assim, para o nosso pensamento revolucionário e tal, e caminhando no sentido da conciliação. Então, tipo, revisando o programa revolucionário, sua estratégia e sua tática, né? Então, o revisionismo, ele sempre existiu, tipo, desde que o marxismo, ele se assentou as bases, né, no movimento operário, lá na Primeira Internacional, quando Marx derrotou o anarquismo, mesmo que de maneira ainda limitada dentro do movimento operário na Europa, colocando o marxismo como, de fato, a teoria científica do socialismo científico e tal. Então, o revisionismo ele aparece mais precisamente no final do século XIX, quando o marxismo havia obtido, né, uma vitória sobre todas as variedades de socialismo no seio do proletariado e se difundia cada vez mais entre as massas operárias. Então, o principal representante do revisionismo no final do século XIX e começo do século XX foram os alemães Bernstein e Kautsky. E é muito importante, bem interessante essa questão do Kautsky, ele ter sido revisionista e tal, ele ter defendido a guerra mundial, ele ter defendido a guerra, o operário entrar na guerra dos países imperialistas com o objetivo de promover a rapina do mundo, baseado no medo que ele tinha dos outros países, dos outros países europeus, deles invadirem a Alemanha e tudo mais. É muito interessante essa questão do Kautsky ter sido um revisionista, porque o Kautsky ele herdou muito das obras do Marx e do Engels. Não só herdou, como ele conheceu Marx e Engels, ele discutia com Marx e Engels, enviava cartas para Marx e Engels. E aí isso é importante ser dito, porque muitas pessoas às vezes elas acham que a pessoa ela acaba indo no caminho errado simplesmente por falta de estudo. Não é exatamente isso.
Então, foram os alemães Bernstein, Kautsky e os austríacos, né, Victor Adler e Otto Bauer, os socialistas de direita na França e outros que meio que fundaram assim uma corrente linha revisionista dentro do movimento comunista internacional. Na Rússia também tinha os economicistas, que eram os mencheviques também, que eram os caras que falavam que a gente tinha que lutar simplesmente pelas questões econômicas mais imediatas e não pela questão revolucionária, pela estratégia geral do socialismo e tudo mais, pela derrubada do poder burguês ou do poder burguês latifundiário no país, mas simplesmente lutar pelas questões econômicas, como salário, mais direitos, essas coisas. E após a Revolução de Outubro, surgiram duas correntes revisionistas que eram o trotskismo e o bucarinismo, né? O trotskismo que tinha aquelas teorias puristas sobre o socialismo, né? Tentando dizer que o campesinato não é revolucionário, que a revolução não era possível na Rússia, porque a Rússia era um país atrasado, que a revolução não era possível nos países coloniais e semicoloniais, e todas essas coisas. E o bucarinismo, que é basicamente as mesmas concepções do Kautsky, as mesmas concepções do Trotsky, né, de colocar a revolução sobre a direção da burguesia, mesmo sobre o socialismo, né? Então, promover a restauração do capitalismo no país. Então, a essência do revisionismo consiste em introduzir a ideologia burguesa no movimento operário, adaptar o marxismo aos interesses da burguesia, extirpar dele o espírito revolucionário. Os revisionistas, assim como afirmou nosso camarada Lenin, eles dedicam-se à castração burguesa do marxismo em todos os seus componentes, como já foi citado aqui, filosofia, economia política e comunismo científico. A base social do revisionismo ela é formada pela pequena burguesia e ela vai se incorporando à classe operária, assim como pela camada alta do proletariado, que é a aristocracia operária e tal, que são os grandes chefões dos sindicatos e tudo mais, a galera que tem conchavo com a burguesia mesmo, sustentada pelo imperialismo. Após ser desmascarado por completo por Lenin, o revisionismo ele entrou em bancarrota e a Revolução Proletária avançou. Foi fundada a Centro Internacional, foi derrotada a Segunda Internacional e foram fundados os partidos comunistas no mundo e o marxismo e o leninismo rompeu assim com a social-democracia. Então, Stalin também desempenhou um grande papel no combate aos revisionistas, né? O trotskismo e o bucarinismo, principalmente após a morte de Lenin, levando a revolução nos outros países. E já na década de 40 e 50, o revisionismo ele começou a levantar a cabeça novamente, com Togliatti, do Partido Comunista da Itália, e é muito importante a gente fazer esse debate aí e tal, ou as pessoas pesquisarem até a obra do nosso camarada Enver Roja mesmo, que a gente chama carinhosamente de Evaí Rocha, que ele destrói assim, as concepções eurocomunistas do Togliatti e tal. É interessante, apesar de ele dar uma caducada no final das obras dele, da vida dele como um todo e tal. Quando ele vai criticar o presidente Mao Tse-tung falando que maoísmo é revisionismo. E o Tito na Iugoslávia, que tinha uma concepção de que as classes pequeno-burguesas dentro do país iugoslavo, elas não eram classes que engendravam as relações capitalistas de produção, né? Elas eram classes que não precisavam ser combatidas no sentido da propriedade privada, no sentido da ideologia burguesa da velha sociedade, e não precisava avançar em sentido nenhum. Isso também representava a restauração do capitalismo na Iugoslávia, né? Ou o caminho capitalista por si só. Mas o principal formulador do novo revisionismo foi Nikita Khrushchev, como o Ali disse, do Partido Comunista da União Soviética, e a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Ele traiu o socialismo e iniciou a restauração capitalista na União Soviética. O presidente Mao Tse-tung, era essa parte que eu queria chegar, para eu poder fechar aqui. O presidente Mao Tse-tung definiu o revisionismo de Khrushchev como a teoria dos dois todos, o Estado de todo o povo, que não é mais o Estado operário, e o Partido de todo o povo, que não é mais o Partido do Proletariado consciente de vanguarda, e as três pacíficas, que era a transição pacífica ao socialismo, a transição pela via eleitoral, a coexistência pacífica, que essa questão é interessante, né, porque é pegar determinadas teses de Lenin e Stalin, que era coexistir pacificamente com os países capitalistas, no sentido de não invadir esses países, respeitar a autodeterminação dos outros países, não impor, não querer impor a revolução aos outros países, como, por exemplo, Trotsky queria, ele achava que o Exército Vermelho tinha que invadir os outros países e tudo mais, concepções completamente absurdas. E aí o Khrushchev ele pegou a coexistência pacífica e transformou
nessa concepção revisionista de que os partidos tinham que depor as armas para poder a União Soviética ter mais relações com os Estados Unidos. E a competição pacífica, né? Que é a concepção lá dele de desenvolvimento capitalista mesmo. Como o velho revisionismo, o revisionismo moderno ele nega a luta de classes, essa questão é fundamental, porque, tipo, mesmo o revisionismo, mesmo a galera que, tipo, é de partido, ou sei lá, mas em outras pessoas, assim, tipo, dentro da academia, muitas pessoas elas negam a luta de classes ou negam princípios, e os princípios do marxismo eles são conclusões a partir da análise material da sociedade, eles não são simplesmente coisas da cabeça do Marx, da cabeça do Engels. Quando Marx ele fala no Manifesto Comunista sobre, por exemplo, a inevitabilidade do socialismo, muitas pessoas negam isso, e isso acaba negando a luta de classes. Negar a ditadura do proletariado, né? Tem um pensamento também muito forte, que é presente também dentro da academia burguesa, sobre a negação da ditadura do proletariado. Muitos teóricos aí, que se dizem marxistas, eles dizem que Marx nunca defendeu a ditadura do proletariado, coisas absurdas. Nesse sentido, e qualquer pessoa que lê 18 de Brumário vê que isso é completamente mentira. Qualquer pessoa que lê Manifesto Comunista também, para poder emplacar sua visão eurocomunista mesmo, de democracia como valor universal. E o Partido Revolucionário do Proletariado, né, negando a necessidade do partido e negando a necessidade da violência revolucionária, ou postergando por demais essa necessidade, falando que a gente tem que acumular forças, falando que não dá ainda, sendo que muitos partidos aí, se dizem comunistas e tudo mais, eles já têm condição de fazer mais coisas do que eles fazem, mas eles simplesmente não fazem porque eles são reformistas e não têm interesse nenhum. Então, comentando aqui sobre o que o Pedro disse, e principalmente em relação ao que disse o Alex sobre a questão, né, do 20º Congresso, né? Eu queria fazer alguns apontamentos, porque como o Pedro havia bem colocado, né, o revisionismo ele sempre irá retomar, né, as teses mais do que caducas, né, sobre a questão da subordinação da ideologia proletária, né, à burguesia, né, sobre a subordinação da ciência mesmo do proletariado aos pensamentos burgueses ou pequeno-burgueses, e isso vai culminar de uma forma que também é bem universal, que sempre vai terminar por ser a subordinação, né, do socialismo à questão democrática, né? Então a gente vai ver isso em Kautsky, né? Com bastante clareza, né? Lenin, quando ele escreve A Revolução e o renegado Kautsky, ele deixa isso bem claro em uma das seções do texto. A gente vai ver isso, né, novamente surgindo ali com muita força, né, no decorrer da crise, né, pós a morte de Stalin, né, com o 20º Congresso e tudo mais. A gente vai ver isso renascendo com muita força na questão primeiramente ali do Togliatti, né, e depois com a formulação mesmo do eurocomunismo, né, que é este parlamentarismo infantil, que, como o Pedro colocou ali, era uma coisa que a União Soviética passou a defender para as revoluções nas outras nações oprimidas, né, passou a ensejar, né, e que o eurocomunismo, de forma geral, e fazendo uma crítica tanto mais infantil, até mesmo da União Soviética daquela época, e principalmente do que havia, né, ou do que foi posto, né, que aconteceu sob a era Stalin, eles vão ter essas colocações que são demasiadamente infantis e completamente errôneas e abstratas, e que não podem ser nunca concluídas, né, na materialidade, sobre o que é a luta de classes, né, e sobre como ela deve se afirmar no mundo real. Então, a ideia de coexistência pacífica com o Estado burguês e com a democracia burguesa,
que é ensejada tanto pelo lado do khrushchevismo quanto pelo lado do eurocomunismo, ela foi danosa e muito danosa para o movimento comunista. Nós vemos isso quando analisamos a história do nosso Partido Comunista Brasileiro, né, que há muito tempo deixou de ser nosso, quando eles têm esta virada para o praxismo infantil no começo ali, logo da aliás, no final da década de 50, né, e começo ali da década de 60, né, isso se instaura de forma muito palpável, né, e a gente vai ter, seguindo-se isso aí, e inevitavelmente, né, era algo inevitável, pois eles se recusaram a corrigir aquela linha, mesmo mediante as críticas pertinentes de diversos militantes e de diversos dirigentes, e até mesmo membros do comitê central do partido, né, eles simplesmente não acataram a crítica interna, né, não acataram a crítica da realidade e continuaram no erro. E no que isso foi desembocar, não é? Exatamente na adoção no final da década de 80, se não me engano, do eurocomunismo, né? Que havia sido ali formulado enquanto teoria, né? Enquanto esta teoria abstrata, inconclusa e sem capacidade, né, para ser verificada na materialidade, na década de 70, né, pelo PCI, né, com afirmações esdrúxulas, afirmações injustificáveis sobre o que seria o movimento comunista. E aí chega o PCB neste momento e ele adota essa linha que é apenas o ponto culminante de sua degeneração, né? Ele adota essa linha e Carlos Nelson Coutinho escreve aquele texto, né, que é basilar para isso aí, né, que é A Democracia como Valor Universal. E ele escreve este texto triste, realmente, né? Você lê esse texto e é entristecedor para quem conhece Marx, para quem conhece Lenin, porque ele se utiliza de Marx e Lenin para justificar suas posições de subordinação do socialismo à democracia, né? Nelson Werneck Sodré vai falar muito sobre isso, sobre a questão da necessidade de subordinar a própria democracia ao socialismo, que é uma coisa do leninismo. Quem já leu Como Iludir o Povo com slogans de liberdade e igualdade, ou quem ainda não leu, leia, né? Lenin vai falar de forma clara, simples e plenamente compreensível sobre isso. E o Carlos Nelson Coutinho, ele faz uma coisa que é essa transposição completamente mecânica de algumas citações em textos de Lenin, né, para justificar a sua posição mesmo. Apesar de que depois ele ainda tem a pachorra, né, porque não estava indo o suficiente, de fazer uma crítica do seu próprio texto exatamente nas bases daquilo que Lenin disse, né, porque o leninismo era isso e aquilo. A concepção democrática, né, que pseudo-democrática no caso, né, que eles tinham ali era outra, né? E essa linha eurocomunista que foi implantada aqui no Brasil mediante principalmente esse texto, né, um texto base, ela dirigiu o partido, né? E a gente vê como, na verdade, ela já dirigia, aquela síntese ali foi simplesmente uma transposição para o papel do que já era prática, né? Por quê? Porque o que o Carlos Nelson Coutinho estava propondo era exatamente que o Partido Comunista Brasileiro ele se colocasse em relação à luta contra a ditadura, né, numa posição de subserviência aos ditames dos partidos burgueses, né, numa posição de subserviência em relação aos ditames também
da ideologia mais atrasada proveniente da pequena burguesia, né? Então, o que que ele estava fazendo, né? Olhando aqui para o maoísmo e pegando os aportes de Mao sobre essa questão, né? O que ele estava fazendo era exatamente promover contradições no seio do movimento que elas não necessariamente seriam antagônicas a partir da defesa de uma coisa completamente antagônica, né? Eles defendiam dentro do movimento algo que poderia ser resolvido, que poderia ser superado, né? E desenvolveram essas contradições até o ponto em que elas realmente se tornaram antagônicas e afastaram mais ainda o povo da perspectiva revolucionária, né? Era exatamente isso que estava sendo feito. E olhando para o movimento atual, né? Porque afinal a gente sempre vai ter que trazer isso, né, para o nosso momento, para a nossa realidade. Olhando para o movimento atual, o que a gente vê é que este problema está longe, 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 longe de ter sido superado. Muito longe mesmo, né? Porque hoje em dia nós temos partidos que estão ainda subordinando, mesmo que não digam isso com todas as palavras, né? Mas Lenin já dizia, as palavras são baratas, né? Mesmo que eles afirmem algum anseio revolucionário ou alguma revolução, né? Nas palavras, eles ainda defendem a subordinação completa da causa revolucionária à causa democrática em sua abstração, nem mesmo em sua realidade, né? E estes são os mesmos partidos que, quando vem o maoísta, né? Quando vem alguém que compreendeu os apostos do presidente Mao, e que, na verdade, isso é uma compreensão de algo que Stalin já dizia, né? A síntese maoísta apenas eleva isso. Mas quando vem um comunista consequente, né, com vontade mesmo de ajudar o povo, e não apenas vontade de falar alguma coisa bonita, né? Quando vem as pessoas fazendo a defesa da revolução democrática aqui no Brasil, chamam isso de etapismo, né? Quando vem alguém falando sobre a defesa da revolução a partir da unidade de classes, né, que toma todas as classes do povo, né, e resolve as suas contradições, né, visa resolver as suas contradições exatamente para ensejar um sentimento nacional, subordinando as classes atrasadas, né, às classes trabalhadoras, né, dos camponeses, dos proletários, né, mas não criando antagonismos dentro disso, né? Quando eles veem isso, eles dizem que é etapismo, eles dizem que isso aí, de certa forma, é o revisionismo, que na verdade são eles que estão incorrendo, né? Porque no que consiste o revisionismo deles? Exatamente em subordinar a revolução à democracia, exatamente em dizer assim: olha, você aqui como meu militante, você aqui como parte, né, desta organização, você vai ter que fazer aliança com este aqui, que é um partido que tem pensamento plenamente pequeno burguês e que irá te subordinar, que irá te impedir de avançar, que irá impedir a classe revolucionária de avançar, que irá impedir o movimento do povo, né? E eles dizem isso e eles se sentem plenamente justificados, porque, mas alianças são normais. Sim, alianças são normais, mas a primeira coisa, e isso aí está em outra reunião na qual falamos sobre isso, eu citei até uma parte da mensagem
da direção central à Liga dos Comunistas, né, Marx e Engels já falavam sobre isso muito claramente, né? As nossas vitórias são as coisas que vão dirigir as alianças que nós fazemos. Se não há vitória palpável, se a vitória é tão incerta que ela é muito mais passível de se transformar numa derrota, então não há motivo para ser feita essa aliança. Não há motivo, por exemplo, né, para você fazer uma aliança com dois, três partidos ali que são plenamente degenerados, que são partidos de pensamento pequeno burguês, que são partidos que, como o Partido Comunista Italiano antes, né, aceitava lá burgueses em suas linhas, né, e a ideologia burguesa em suas linhas por causa de uma ideia de democracia que está completamente contrária à democracia que deve ser a do povo, né, porque a democracia do povo ela está sempre em relação ao povo, né? E aí, como fazia, esses partidos aceitam e você se diz revolucionário e você vai e faz uma aliança com esses partidos. A que custo e para que ganho? Sendo que o candidato, e o pior é até isso, né? Porque você está se submetendo a um processo que é plenamente burguês, numa democracia que nem é frágil, é plenamente inexistente por causa de nossa posição de completa subserviência aos Estados Unidos e à União Europeia, né? Então você faz essa aliança para entrar num processo que é alijado, entendeu? Com esses partidos, para você perder, pro bolsonarista ali do lado, para você perder pro cara do PSDB, para quê? Me diz o motivo, porque não há, né? Então, assim, quando a gente para pensar no dano que isto causou para o movimento comunista, é um dano gigantesco, e esse dano, infelizmente, ainda está presente, né? Então não adianta falar que fez autocrítica, porque alguns partidos, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, esses partidos vão dizer que fizeram autocrítica, muitos deles vão até criticar o próprio Partido Comunista Brasileiro, entendeu? Mas, infelizmente, incorrem no mesmo erro sempre, este erro crasso, entendeu? Não adianta apontar para o coleguinha igual o ex-secretário-geral do PCB fazia, dizer, o PCdoB, na época, PCdoB histórico, né? Na época da ditadura, quis lutar contra a ditadura e eles estavam errados e nós estávamos certos porque eles perderam. Vocês também perderam, meus queridos. Vocês também perderam. E vocês continuam perdendo. O PCdoB, pelo menos, assim, dentro de certas considerações, ele ainda pelo menos teve o culhão de degenerar ao ponto de que ninguém dentro do movimento comunista vai considerar aquilo mais comunista, praticamente, né? Agora, vocês estão se defendendo como um Partido Comunista, estão sofrendo da crise do 20º Congresso, estão sofrendo da crise do eurocomunismo e não se acertam. Se não se acertar, vai desaparecer. Se não se acertar, vai ferir o movimento. Vocês estarão fazendo exatamente o contrário do que era para estar sendo feito. Ao invés de ensejar movimento, estarão estagnando o movimento. E é isso. Perfeito. Depois dessas três brilhantes falas aí dos nossos companheiros, sistematizando um pouco do que foi comentado, né? Foi apresentado sobre a problemática do revisionismo, essa concepção do revisionismo como a utilização do marxismo para negar o próprio marxismo, para negar a revolução como um todo, e introduzir uma linha que é pequeno-burguesa e burguesa, desviante, contra-revolucionária. Foi abordado todo esse contexto do desenvolvimento do revisionismo, que perspassa tanto por Kautsky, os demais oportunistas, até mesmo os desvios trotskistas, os desvios bucarinistas, por fim,
o revisionismo de Khrushchev, né, que foi marcante, assim como o Marconi bem comentou também, as viradas que os partidos comunistas trilharam a partir dessas concepções e principalmente também da subordinação à democracia em valor abstrato, que foi postulado por Togliatti no Partido Comunista da Itália e que foi introduzido também no seio do nosso movimento comunista brasileiro. E, nesse sentido, eu queria, para avançar, né, o debate na discussão das sistematizações do maoísmo, os grandes aportes de Mao, né, sobre essa questão do desenvolvimento do marxismo como ciência, e deixar marcado que, como o Alejandro bem comentou nas postulações dele iniciais, as grandes contribuições do maoísmo foram muitos pontos que versaram diretamente sobre o fator ideológico, enfim, sobre a questão de elevar a linha revolucionária no seio do partido, principalmente em todo esse contexto que foi apresentado do avanço do revisionismo, do avanço da linha contra-revolucionária, enfim, essa tentativa de alavancar o socialismo mesmo nas revoluções e fazer com que os partidos comunistas continuem sendo partidos de vanguarda e não partidos que, enfim, são desviantes e não vão levar a cabo a superação da ordem vigente. E, nesse sentido, como o Alejandro pontuou também no início, grandes formulações que o Mao fez nesse sentido. Ele elaborou a teoria da contradição, né, teoria do conhecimento, fez a formulação da linha de massas, as formulações também sobre a luta de duas linhas no seio do partido, justamente sobre essas concepções, a retificação, processo de crítica, autocrítica. Então, eu queria que o Alejandro comentasse sobre as contribuições gerais do maoísmo e tal, quais foram os grandes aportes do maoísmo, o que teve de inovador de fato, e como que ele serviu para, enfim, avançar o marxismo como ciência e superar os limites que estavam postos, que nem os camaradas bem pontuaram aí. Tá, então, para continuar o raciocínio, né, de onde eu tinha parado, porque para explicar e para argumentar de por que o maoísmo seria uma etapa superior, é importante entender o contexto do seu surgimento, né? Então, continuando de onde eu parei ali, a cisão sino-soviética. Nesse momento, tu vai ter esses dois blocos, então, né? Um bloco anti-revisionista, liderado pela China do Mao Tse-tung e pela Albânia do Enver Hoxha, e o bloco revisionista liderado pela União Soviética do Khrushchev. Nesse processo, que vão ocorrer diversas cisões de partidos comunistas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né, como surge de um lado o PCB como sendo o partido que seguia a linha soviética, khrushchevista, e o PCdoB como o partido que seguia a linha antirrevisionista da China. Nesse contexto, então, surge o que a gente chama de um período do marxismo-leninismo antirrevisionista, em que vai haver se ressuscita, de certa forma, o movimento comunista, né, no sentido de que tinha ocorrido aquele processo de desilusão de diversos militantes em diversos partidos no mundo todo, mas aí, a partir dos anos 60, tu vai ter essa ressurreição do movimento comunista nesse marxismo-leninismo antirrevisionista. Mas, especificamente, ali, a partir de 66, quando se tem o início da Grande Revolução Cultural na China, grande parte desses partidos que já ligados, né, ao campo antirrevisionista vão se identificar com a Revolução Chinesa e com a Revolução Cultural Chinesa e vão reivindicar o chamado pensamento Mao Tse-tung, que, em essência, seria uma forma mais crua do que futuramente se sintetizou com o maoísmo. Então, tu vai ter desde os Panteras Negras tendo muita influência do pensamento Mao Tse-tung, o PCdoB aqui no Brasil, a revolta na Chalita na Índia, o Partido Comunista das Filipinas, enfim, em diversos lugares vão ocorrer essa movimentação de partidos que vão se reivindicar marxistas-leninistas, pensamento Mao Tse-tung. Só que ali já, a partir do momento que nos anos 70 ocorre a morte do Mao Tse-tung, e depois disso ocorre um golpe na China, né, em que tem
a subida de Deng Xiaoping, ocorre a prisão e a morte de pessoas ligadas ao que se ficou conhecido vulgarmente como Gangue dos Quatro, né, pejorativamente, que seriam aqueles defensores da Revolução Cultural. O movimento antirrevisionista internacional ele vai novamente se encontrar num período de confusão e de choque, porque a China, que era o grande bastião do antirrevisionismo, passa por um golpe que, ao que tudo apontava, estava tomando um caminho revisionista, de combate à revolução cultural, de abertura política, econômica e tudo mais, de retrocesso em relação aos processos de no campo, nas cidades, enfim. Então, o que vai acontecer nesse movimento antirrevisionista é de que o Enver Hoxha, o líder da Albânia, vai, de maneira oportunista, tentar tomar essa liderança do movimento comunista. E vai, ao invés de criticar o processo que estava ocorrendo na China, ali nos anos 70, ele vai criticar a Revolução Chinesa como um todo, especialmente o Mao Tse-tung, como tudo isso sendo revisionista. E não somente o que estava acontecendo ali após a morte de Mao. Isso, então, vai acabar gerando, basicamente, resumidamente, 4 frações, né, internacionais. Uma, aquela que ainda era ligada à União Soviética, né, como, por exemplo, o Partido Comunista dos Estados Unidos, onde uma das membros mais famosas é a Angela Davis, que ela, inclusive, se candidatou como vice-presidente pelo Partido Comunista. A outra linha vai ser aquela dos partidos que continuaram defendendo a China mesmo com o Deng Xiaoping, que é uma linha minoritária e que tem pouquíssima coisa sobre, né? A linha que a gente chama, fica popularmente conhecida como linha albanesa ou rodiaísta, daqueles que vão aceitar as críticas do Enver Hoxha e seguir a liderança da Albânia. E, por fim, que é a mais importante, que cabe a gente, aqueles que vão rejeitar o golpe e vão rejeitar também as críticas do Enver Hoxha, que vão ser aqueles que vão continuar defendendo o pensamento Mao Tse-tung. A principal figura nesse processo vai ser o Dr. Abimael Guzmán, que era o líder de uma das frações dentro do Partido Comunista do Peru, que já desde os anos 60 estava em um processo de luta ideológica, de crítica e autocrítica dentro do Partido Comunista do Peru, buscando a sua hegemonia e buscando a retificação política. Ele é quem vai liderar esse processo dentro do Partido Comunista e que vai promover o estudo e a análise do pensamento Mao Tse-tung, né, em primeiro lugar, e ao longo ali do final dos anos 70 e início dos 80, se produz toda uma discussão e uma elaboração teórica dentro do Partido Comunista do Peru, até que em 1982 se tem pela primeira vez uma síntese do que a gente chama hoje de marxismo-leninismo-maoísmo. Então, historicamente, o primeiro momento onde a gente pode falar de marxismo-leninismo-maoísmo seria ali em 1982, com a síntese elaborada pelo presidente Gonzalo do Peru. Então, esse momento histórico tem a mesma relevância, é equivalente ao momento histórico em que o Stalin promove a síntese do marxismo-leninismo. O que acontece nesse período, né? Por que se faz essa síntese e por que ela é tão importante? Porque analisando o contexto internacional, principalmente, se compreende que o movimento marxista-leninista ele tinha alcançado o seu limite histórico. Ele não era mais capaz de responder questões latentes e ele não estava mais conseguindo lidar criativamente dos processos que estavam acontecendo no mundo todo. Da mesma forma que, na época da síntese do marxismo-leninismo, o marxismo também não estava conseguindo responder às questões como, por exemplo, da luta de libertação nacional dos povos colonizados. Mas quais eram essas questões principais, né, da limitação do marxismo-leninismo? Uma delas é a não compreensão e a incapacidade de lidar com a continuação da luta de classes já no socialismo, já na ditadura do proletariado, falando melhor, em que a gente vai ter diversas experiências socialistas no mundo, né, guiadas por partidos marxistas-leninistas, mas que não vão conseguir responder questões latentes sobre a continuação dessa construção socialista, né? Sobre a questão de que como lidar com
a ameaça da contra-revolução, por exemplo. Como lidar com os resquícios da ideologia capitalista na sociedade socialista. Então, isso é uma das limitações do marxismo-leninismo. E outra dessas grandes, né, seria que justamente ali nos anos 60, 70 e 80, a gente vai ter uma explosão de movimentos sociais no mundo todo, especialmente ligados à questão de gênero, então uma explosão de movimentos, grupos e teorias feministas, uma explosão de movimentação e de militância racial, né? Então, e aí nisso a experiência dos Panteras Negras ela é muito importante porque ela conseguiu, no seu contexto, lidar bem com isso e absorver isso, mas de certa forma ela acaba sendo uma exceção à regra em relação ao resto do movimento marxista-leninista no mundo. E, por último, algo que até hoje se tem muita dificuldade e se tem pouquíssima teorização sobre, que foi justamente a ascensão dos movimentos LGBTs a partir ali do final dos anos 60, a revolta de Stonewall e de todas as teorias que surgem nesse contexto. Todas essas movimentações, o movimento marxista-leninista da época foi incapaz de absorver elas e de lidar com elas. Em muitos casos até acusando elas de serem degenerações burguesas, algo que até hoje a gente consegue ver entre militantes mais chauvinistas, ou a postura em relação à luta LGBT, por exemplo. Ou a própria prática de rejeitar essas lutas, ou de colocar elas como lutas secundárias, e que a gente precisa se preocupar só com a classe, né? Ou, tipo, a questão racial, a questão de gênero é algo secundário que a gente não precisa lidar imediatamente. Essa postura mostrou essa limitação histórica do marxismo-leninismo, que não foi capaz de lidar com esses desenvolvimentos históricos. E o maoísmo, ele busca justamente, entre outras coisas, lidar com essa limitação. Em primeiro lugar, reconhecer essa limitação histórica, né, essa limitação do marxismo-leninismo, aprender com os erros, criticá-los e evoluir em relação a eles. Isso é uma das coisas mais importantes de por que o maoísmo é uma etapa superior. Por que hoje a gente precisa falar em maoísmo ao invés de simplesmente marxismo-leninismo. Porque falar em marxismo-leninismo, e aí voltando àquele exemplo da física que eu falei ontem, né, que eu falei antes, de que é absurdo a gente falar em retornar a uma física newtoniana quando a gente já tem um avanço de uma física a partir de Einstein. Tipo, a gente não vai querer voltar atrás, porque a gente já sabe que tem uma teorização mais avançada e que consegue responder questões que a newtoniana não consegue responder. Então, da mesma forma, o maoísmo ele tem essa proposta de fazer essa crítica e autocrítica do próprio movimento comunista. Então, ali a partir dos anos 80, né, como eu falei, em 82, em 88, o Partido Comunista do Peru vai fazer essa luta pela aplicação e difusão do maoísmo. Vai ter depois a construção do movimento, deixa eu ver aqui como é que é a tradução, né, porque em inglês é RIM, Movimento Revolucionário Internacionalista, que vai ser, em resumo, uma internacional comunista que reunia esses partidos marxistas-leninistas, antirrevisionistas, que defendiam o pensamento Mao Tse-tung. E a partir dessa internacional também se promove uma síntese do maoísmo e se tem a tentativa de difundir o maoísmo entre esses partidos, né? Então tu tinha o Partido Comunista do Nepal, grupos da Índia, o próprio Partido Comunista do Peru, o Partido Comunista Revolucionário dos Estados Unidos, e entre outros, né? Outras organizações menores. Então hoje a compreensão, e isso que era o objetivo da minha fala, né? Construir uma compreensão comum do que é marxismo, leninismo, maoísmo, né? Porque isso, o próprio termo maoísmo é algo que se tem pouca compreensão e que é algo extremamente confuso para que cada pessoa vai ter uma compreensão diferente, né? Então, o objetivo aqui é esclarecer de que maoísmo, falar em maoísmo, é falar em uma etapa superior da ciência marxista,
uma etapa superior que supera os erros e as limitações do marxismo-leninismo, que aprende com seus erros e principalmente com seus acertos, ao invés de simplesmente rejeitar os acertos, achar que, tipo, não, as experiências socialistas elas falharam, então não tenho o que aprender com elas. E a partir dessa compreensão comum de maoísmo, a gente consiga, dentro do Brasil, dentro da esquerda e do movimento comunista, ter uma discussão mais qualificada, né? Uma discussão em que a gente consiga realmente avançar nesse quesito e compreender melhor a nossa própria realidade, construir um movimento coerente, né? Então, o contexto histórico seria isso. Daí a outra coisa que o Nathan tinha pedido para falar seria o que seria especificamente, né, o maoísmo, quais são as contribuições principais dessa, dessa etapa superior do marxismo. Em resumo, a gente compreende, bom, em primeiro lugar, isso que eu falei, né, dessa crítica e autocrítica do próprio movimento comunista, em que, porque até como o Marconi falou na fala dele, né, tipo, como o movimento comunista hoje no Brasil, por exemplo, ele, de certa forma, ele está travado historicamente, ele não consegue avançar nem teórica nem praticamente, porque ele não consegue promover um estudo aprofundado sobre a história do próprio movimento comunista, sobre a sua própria história, né? Para aprender com seus erros e principalmente com seus acertos. Então é muito comum a gente ver que em diversos militantes, isso aqui eu quero pontuar que essa crítica não é uma crítica de má fé, mas uma crítica de boa fé, porque eu já tive nessa posição, de que se tem um pouquíssimo conhecimento das experiências históricas, que no máximo vai até a Revolução Russa ou a Revolução Cubana, mas com pouquíssimo conhecimento sobre a Revolução Chinesa e a Revolução Cultural, sobre as revoluções em África, sobre as organizações revolucionárias com os Panteras Negras, o Partido Comunista das Filipinas, o Partido Comunista da Índia maoísta, e por aí vai. E principalmente o Partido Comunista do Peru, que inclusive até mesmo entre aqueles militantes que já possuem um pouco mais de estudo, existe também um certo receio, ou até um anticomunismo de esquerda, no sentido de que se rejeita a experiência do Partido Comunista do Peru a figura do presidente Gonzalo como sendo algo que falhou, que foi um culto à personalidade ou qualquer coisa do tipo, sem um estudo profundo, né? Mas sempre compreendendo de que isso não é um processo de má fé. Isso é algo que eu quero pontuar bastante, né? Que ocorre muito isso no nosso movimento comunista atual, de que a gente critica o revisionismo, os desvios dos nossos companheiros de luta, confundindo aquelas contradições que são não antagônicas como sendo antagônicas. Mas, por exemplo, nessa questão do Partido Comunista do Peru, majoritariamente existe essa não compreensão daquele processo da guerra popular e da ideologia do maoísmo, não porque não se quer estudar, ou não porque não ou porque se estuda e se estuda de má fé e se é oportunista para rejeitar aquela experiência, mas porque existe pouquíssimo material sobre, né? É muito difícil conseguir um material histórico, uma análise daquele processo. Então, é algo que a gente precisa fazer e começa justamente da gente tendo uma discussão mais qualificada do que é maoísmo e compreender esse desenvolvimento histórico. Então, essa é a primeira coisa, né? O que na teoria maoísta ela desenvolve? Em primeiro lugar, o que eu já tinha falado no início, a questão da teoria das contradições, o desenvolvimento da teoria do conhecimento e formulação da linha de massas, né? Lógico, tudo isso eu não pretendo abordar profundamente, porque eu até acredito que seria melhor cada um ler as 5 teses filosóficas do Mao Tse-tung, ler por conta própria para poder se aprofundar, né? Então, essa apresentação sendo só um introdutório. Mas a teoria da contradição, compreendendo melhor como ocorrem as contradições nas relações sociais, na sociedade como um todo, e de como lidar com essas contradições, né? Isso que eu falei agora, por exemplo, das contradições antagônicas e não antagônicas, que é a compreensão de que existem contradições que podem ser resolvidas de maneira
amistosa, de maneira pacífica, enquanto existem contradições que só podem ser resolvidas a partir do conflito, do embate. No caso, já um embate mais agressivo, né? E compreendendo essas contradições, né, e como as contradições elas sempre estão existindo, seja dentro do partido, e aí a compreensão da luta de duas linhas dentro do partido, né, como sendo a compreensão de que o Partido Comunista ele não vai ser 100% homogêneo, né? Tipo, sempre vão existir correntes dentro dele, no sentido de que sempre vão existir linhas que vão estar em disputa dentro desse partido. Compreender isso, compreender que isso existe, é necessário para a gente conseguir ter uma postura de lidar com essas críticas, com essas linhas distintas, com o princípio de unidade, crítica e unidade. Ou seja, a gente busca a unidade interna, a unidade dentro do partido, dentro do movimento comunista, dentro da sociedade, desde que sejam contradições não antagônicas, né? A gente promove a crítica partindo dessa unidade, partindo desse interesse em manter essa união, e a partir dessa crítica e da prática do centralismo teórico e centralismo democrático, promover uma síntese e voltar à união, à unidade. Isso é muito importante para a gente ter uma prática dentro do movimento comunista e dentro do nosso partido, de não rejeitar, por exemplo, algum membro que pode estar tendo uma postura ou defendendo uma ideia revisionista, mas que pode ser puramente de boa fé, no sentido de que, por um simples equívoco, por não compreender muito bem aquela questão, e que poderia muito bem ser solucionado de boa fé essa problemática, ao invés de simplesmente acusar aquele membro, expulsá-lo do partido ou promover um expurgo, que não seria necessariamente o caso, né? Lógico que, e aí falando somente de contradições não antagônicas, né? Outra questão seria a teoria da nova democracia, a compreensão do capitalismo burocrático, que é a compreensão de como é o desenvolvimento capitalista nos países semicoloniais e coloniais. E aí isso é muito importante para o nosso caso brasileiro, que é a compreensão de que no nosso país se desenvolve o chamado capitalismo burocrático, que é basicamente um capitalismo que é ordenado, comandado por basicamente três classes, né? A burguesia burocrática, que é essa burguesia ligada e que sobrevive diretamente em associação ao Estado, né? Por isso ela é burocrática. Então, para dar um exemplo prático disso é a Odebrecht, por exemplo, né? Como uma empresa, uma grande empresa brasileira, mas que é ligada diretamente e sobrevive diretamente com o apoio do Estado. Também o latifúndio, que isso é uma das principais características de países semicoloniais e coloniais, a presença do latifúndio e de relações que a gente chama de semifeudais, e o latifúndio acaba sendo um grande obstáculo e que promove um grande atraso para o desenvolvimento do país. E, por último, o capitalismo financeiro, no caso, os grandes bancos, que estão diretamente relacionados com o capitalismo financeiro e com o imperialismo diretamente. Mas todas essas três classes elas estão a serviço do imperialismo. Então, no caso brasileiro, a gente compreende como essas sendo as três classes que, a partir dessa teoria maoísta, né, de capitalismo burocrático, que detém o poder no nosso país. E a partir dessa compreensão, a gente produz a teoria da Revolução de Nova Democracia, que é uma revolução que tem como objetivo superar justamente as amarras do latifúndio, e aí, no caso, superar a semifeudalidade, desenvolver o desenvolvimento do campo e, consequentemente, das cidades também, nacionalizar as indústrias estrangeiras, então, e a grande burguesia, né, a burguesia burocrática, para que essa indústria ela sirva aos interesses nacionais, e a nacionalização dos bancos, também para que os recursos desses bancos eles sirvam aos interesses do povo brasileiro. Nessa revolução de nova democracia, tu vai ter a participação
do campesinato, que justamente é necessário organizar o campesinato brasileiro justamente para lutar contra o latifúndio, que é um dos pilares do capitalismo burocrático, o proletariado, a pequena burguesia, que dá para falar de maneira bem vulgar, né, mas que para quem está começando pode ser mais didático, que seria mais ou menos a classe média, no sentido de estudantes universitários, por exemplo, ou a galera que tipo, é filho ou é advogado, médico, enfim, para ficar um pouco mais didático. E, por último, e aí aqui entra uma grande confusão, né? A burguesia nacional. E o que é a burguesia nacional? No maoísmo se compreende como a burguesia média e não a grande burguesia. O que seria isso? Enquanto, e aí dá ilustrar historicamente, né? O PCB nos anos 50 compreendia também essa tese de que era necessário se aliar à burguesia nacional. Só que a análise dele sobre a burguesia nacional era de que a burguesia nacional era a burguesia que tinha origem brasileira. Ponto. O problema está que essa burguesia, que eles consideravam nacional, ela era justamente essa burguesia burocrática. Então ela não tinha interesses genuinamente nacionais, genuinamente de desenvolvimento da economia brasileira. Elas tinham interesses ligados ao imperialismo. Então elas não poderiam ser consideradas burguesia nacional. O que se considera burguesia nacional é a burguesia média. Para dar um exemplo, de novo, didático, né? Um exemplo aqui de Santa Catarina é de que existe, e aí que eu acho que em todo estado vai ter, né? Aqui em Santa Catarina tem uma empresa de refrigerantes chamada Pureza. Essa empresa é uma empresa que, tipo, é de médio, até dependendo da relativamente grande porte, mas, tipo, ela tem um alcance no estado, acredito até que chega no Rio Grande do Sul ou no Paraná, não tenho certeza, mas é uma grande empresa, no sentido de que ela tem bastante alcance, pelo menos aqui em Santa Catarina. Mas essa empresa, a gente pode considerar como uma média burguesia e uma burguesia nacional, ela sofre com a exploração do imperialismo também. Como que ela sofre? Quando ela chega no mercado, a concorrência dela não vão ser outras empresas de refrigerante nacionais, que vão estar no mesmo grau de desenvolvimento, no mesmo grau de tamanho industrial, no mesmo grau de produção de propaganda, por exemplo. Ela vai estar concorrendo com os refrigerantes da Coca-Cola, né? Então, a Coca-Cola, o Sprite, a Fanta e por aí vai. Esse conglomerado, né, essa multinacional que é a Coca-Cola, é uma empresa internacional que cumpre um papel imperialista no nosso país. E que, justamente por ser uma multinacional, os interesses dela não têm nada a ver com os interesses do nosso país, do nosso povo brasileiro. Então, quando ela chega aqui e ela vai competir com a Pureza, ela vai ter muito mais vantagem, porque ela tem muito mais recursos, ela pode gastar muito mais com propaganda, com campanhas publicitárias e tudo mais, pode até baratear o preço do refrigerante, e isso prejudica a Pureza, que é uma empresa local, que é uma empresa de, de média burguesia, que é uma empresa nacional. Então, essas quatro classes principais no nosso contexto fariam parte dessa revolução de nova democracia num país como o Brasil, que é um país que mantém esses resquícios semifeudais e essa exploração semicolonial. E por último, e aí a parte mais importante, o maior avanço em relação à teoria marxista, é a compreensão de que a Revolução Socialista, a Revolução Comunista, ela continua dentro da ditadura do proletariado. Ou seja, a luta de classes, ela continua. Então, ao invés da ideia de que a gente fez a revolução, a gente até fez a revolução de nova democracia, a gente já está construindo o socialismo, agora fechou, agora já estamos encaminhados para o comunismo, essa ideia ela se mostrou errada historicamente, justamente porque vão continuar existindo essas ideias capitalistas na sociedade socialista. Vão continuar existindo ideias burguesas, vão continuar existindo
os, os germes para o florescer do revisionismo e de todas as outras linhas oportunistas, de direita, desvios, né, da linha proletária. Então, é necessário fazer algo em relação a isso, né? E o que o maoísmo defende, então, é de que a prática para solucionar isso, para levar adiante a luta de classes e para solucionar não solucionar, né, mas tipo conseguir lidar com o risco da contra-revolução, é a revolução cultural. E nisso até algo que alguns maoístas mais recentemente estão engajados em fazer é retomar as obras de Gramsci, né, as obras de Gramsci em relação à questão de ideologia, de superestrutura, de hegemonia ideológica, e relacionar diretamente com a noção de revolução cultural, com os avanços do próprio presidente Gonzalo sobre essa questão, para retomar o Gramsci, para conseguir fazer esse casamento, né, entre o Gramsci e a teoria maoísta. Então, em essência, e aí também não posso deixar de falar, né, algo que acabaria sendo um grande desvio da minha parte, mas os três instrumentos da revolução, que são o Partido Comunista, que é necessário haver um partido comunista, um partido de novo tipo, guiado por uma teoria correta, que na nossa época é o maoísmo, compreendendo de maneira científica, né, como uma etapa superior. O Exército Popular, então a noção de que a partir da compreensão das experiências históricas de revolução, a revolução socialista ela só é possível através de uma luta armada, e aí a compreensão da guerra popular, né, como sendo a estratégia, o método de revolução do proletariado. Então, compreendendo isso, é importante sempre ter em mente de que um partido comunista que deseja fazer uma revolução, ele precisa ter claro a necessidade de construir esse exército popular. Claro que existem as limitações, existe o processo, não é simplesmente ir lá e pegar a arma e fechou, não. Existe toda uma compreensão em relação a isso e é necessário, justamente a partir dessa compreensão do maoísmo, promover as discussões dentro do movimento comunista brasileiro, para a gente avançar nessa elaboração. E, por último, a frente unificada, que é a ideia justamente de construir uma frente que unifique essas diferentes classes, lideradas pelo Partido Comunista, liderada por uma linha proletária, para promover essa revolução de nova democracia num país como o nosso. Então, em essência, é isso que constitui o maoísmo. E por isso que a gente pode dizer que ele é uma etapa superior que busca responder aquilo que não conseguia ser respondido, superar aquilo que se mostrou ultrapassado e avançar nas questões latentes e mais novas que surgiram nos últimos anos com a prática revolucionária, por exemplo, nas Filipinas, na Índia, no Peru, na Turquia, enfim, em todos os países que já possuem experiências revolucionárias maoístas. Bom, perfeita a colocação do Alejandro. Ele elucidou bem os pontos históricos, né, da sistematização do maoísmo, elucidou bem sobre os grandes aportes que o maoísmo trouxe para desenvolver o marxismo em sua etapa superior como ciência. E, nesse sentido, eu queria fazer algumas considerações, levando em conta também a nossa última questão da pauta, que é sobre os desafios do movimento comunista atual e como que o maoísmo ele pode ser uma importante ferramenta para lidar com essas situações. E queria comentar que, assim como o Alejandro comentou, o maoísmo ele foi responsável por sistematizar as questões acerca das contradições e compreendendo que em países semicoloniais, e nesse caso o Brasil se inclui como um país semicolonial, a contradição principal é entre imperialismo e nação. Nesse sentido,
É importante a gente destacar sempre sobre esse caráter, sobre o caráter atrasado que permanece na nossa formação econômica, o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, elas vão se desencadear justamente com essa etapa revolucionária de nova democracia, para poder, de fato, tornar a nação como soberana em si, né, e poder desenvolver as suas potencialidades e não mais ser uma nação subjugada pelo estrangeiro e tendo essas classes títeres, como foi muito bem apontado, constituído o latifúndio, a burguesia compradora, enfim, e a burguesia burocrática. Então, nessa situação, o maoísmo ele se constitui como uma ferramenta precisa, enfim, uma arma ideológica para a gente poder tá desenvolvendo sobre essas questões. Então, queria, nesse sentido, pontuar quais são as contradições que a gente enfrenta no nosso movimento comunista, como que se deram essas contradições e como que, de fato, a gente pode se utilizar do maoísmo para solucioná-las. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender, né, qual é o momento histórico que a gente está, né? Tipo, o movimento comunista, não só internacional, mas especialmente aqui no Brasil. A gente está num momento de reconstrução do movimento comunista, de reconstrução do Partido Comunista, partindo da compreensão de que não é possível existir mais de um partido comunista, verdadeiramente comunista em um país, porque deve existir apenas um, né, que possui uma linha correta e que se constrói e se consolida como a vanguarda da classe trabalhadora. E só é possível existir um partido assim, seguindo uma linha correta, seguindo uma linha que seja completa, né? Pelo menos completa até o seu momento histórico. E é nisso que a necessidade de divulgação e de difusão e de discussão acerca do maoísmo e de aceitação do mesmo é tão importante nesse momento, porque é justamente a partir do maoísmo que a gente consegue compreender os erros do movimento marxista-leninista passado, compreender os erros do movimento comunista brasileiro, né, e não só de anos atrás, mas que continuam até agora, e erros que podem muito bem ser superados, que já foram superados historicamente, mas que são o que a gente chama de erros mortos, né? Tipo, não são erros vivos, no sentido de que a gente ainda não sabe como solucionar esses problemas. São erros que a gente já sabe, já compreende, já tem uma grande experiência histórica, mas que eles se repetem. Então, essa conseguir absorver o maoísmo no movimento comunista brasileiro hoje é uma tarefa fundamental. Isso acaba sendo um grande problema quando se tem pouco material sobre, né? E quando se tem. Tá, na real eu vou deixar isso para consideração final. Vou deixar vocês falarem e aí depois eu concluo. Que aí eu quero falar tipo, sobre a questão de postura e tudo mais. Tudo bem? Tranquilo? Então, caminhando aqui para nossas considerações finais, eu queria pontuar aqui, especificamente sobre essa última fala aí do Alejandro, é crucial a gente entender a história do movimento comunista no todo, também entender a história do movimento comunista no Brasil, como que se deu a formulação do Partido Comunista do Brasil, o antigo PCB, como que se deu o avanço das lutas ideológicas em si, internas no partido, como o partido se posicionou mediante a cada realidade histórica objetiva, como foi muito bem pontuado pelos camaradas aqui. Houveram processos que foram marcantes no movimento comunista internacional, principalmente a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em que as teses de Khrushchev elas foram centrais para a liquidação da linha revolucionária em diversos partidos. Nesse sentido, entender o posicionamento, né, da linha revolucionária que se desenvolvia no Partido Comunista do Brasil, enfim, também a linha reformista, que acabou adotando também essas teses de Khrushchev e, posteriormente, levou à cisão. Entender como que se deu a formulação do PCdoB, a partir da formulação da Carta dos 100, como que essa linha revolucionária ela foi desenvolvida no Brasil a partir também
dessas concepções trazidas pela Revolução Cultural, né, na luta contra o revisionismo, como que isso foi levado a cabo no Brasil, até mesmo as contribuições do grande camarada Manuel Lisboa, as apreensões que ele fez nesse sentido, e fazer um balanço, né, crítico sobre a nossa história, percebendo os erros e os acertos, afastando os erros e principalmente desenvolvendo os acertos, e a partir daí a gente compreender também a nossa atualidade. Nesse sentido, eu concordo muito com o Alejandro. Para a gente falar sobre o Partido Comunista, a gente tem que entender que a gente está nessa fase de reconstrução do Partido Comunista, porque historicamente no Brasil, devido a vários motivos diferentes, né, o Partido Comunista, de fato, considerando o Partido Comunista como um partido de vanguarda, um partido de novo tipo, um partido que é o destacamento das classes revolucionárias, no caso, o proletariado e quem vai levar a cabo a revolução, né, no caso. Então, os partidos eles foram liquidados, acabou que, por diferentes motivos, as linhas reformistas elas imperaram, e nesse sentido a gente está nessa fase, nessa realidade objetiva que é de reconstrução do Partido Comunista. Nesse sentido, peço para que investiguem a fundo a nossa história, investiguem também as proposições que os grandes revolucionários brasileiros tiveram acerca dessas questões, como que se deu esses fracionamentos, entender, como muito bem pontuado pelo Marconi, as grandes linhas que foram divisórias entre as linhas revolucionárias e as linhas reformistas, entender a penetração do eurocomunismo no Brasil, como que a subordinação do Partido Comunista a essas teses de democracia como valor universal, como que as teses que caracterizam o Brasil como um país plenamente capitalista em si, que não leva em consideração a realidade da contradição entre imperialismo e nação, foram cruciais também para esse desencadeamento de práticas e sistematizações errôneas. Enfim, compreender bem sobre essas questões e, a partir daí, desenvolver as suas práticas, né? Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar o importante papel da organização União Reconstrução Comunista. É uma organização que tem esse intuito de aglutinar os revolucionários, entendendo a realidade objetiva do Brasil, compreendendo as nossas contradições, tanto a contradição principal quanto as contradições secundárias, e formulando, de fato, a reorganização do Partido Comunista do Brasil, e sendo um partido, novamente, de vanguarda, que vai levar a cabo as tarefas que são inerentes a um partido de novo tipo. Para não me estender muito, eu queria agradecer a presença do Alejandro, agradecer a presença dos nossos amigos do coletivo Onças Pintadas, deixar registrado aqui para os ouvintes, para eles procurarem também sobre a organização, que faz um trabalho muito importante em Santa Catarina, para estar levando adiante os debates sobre marxismo, leninismo, maoísmo, os debates sobre o anti-imperialismo, as contradições que a nossa nação enfrenta. E pontuar que estão sempre bem-vindos aí no nosso grupo de estudos, quando quiserem colar, cada um de vocês pode participar aí. É isso, vou passar aqui para as considerações finais dos outros camaradas. Obrigado aí, Alejandro. Vou fazer alguns comentários breves aí até sobre o que você disse, e complementando o que eu já havia dito, em relação, né, à atualidade da coisa. Quando nós temos hoje em dia o movimento comunista, né, sendo necessário neste movimento que nós tenhamos realmente uma reconstrução, né, que é exatamente a proposta da URC, que é também a proposta do ONCES, né, fazer um balanço real sobre a realidade do próprio movimento, né, em seus erros e acertos. Nós temos algo que foi rechaçado, né, historicamente.
E que quando foi feito, como eu já havia adiantado lá naquele comentário e agora me complementarei aqui, quando foi feito de forma errônea, né? O Pedro comenta sobre isso de vez em quando e realmente é a verdade, né? Que quando foi feito este balanço, quando foram feitas essas críticas, autocríticas e tudo mais, quando tentaram, né, fazer ali o desenvolvimento do marxismo-leninismo, negando muitas vezes tudo que foi desenvolvido para além da Revolução Russa, né? Mao é um cara que, apesar de sua grande importância e apesar da reivindicação de nome, muitas vezes de imagem, né? Quando há também, às vezes nem isso, mas apesar disso, né? Ele não é estudado, sendo que os apontamentos de Mao, e não apenas os de Mao, tudo bem, dos maoístas e daqueles que foram inspirados pela Revolução Chinesa, né? Os apontamentos dos grandes revolucionários africanos e tudo mais, né? Eles não são levados em consideração, né? E eu sinto, na verdade, uma pontada de racismo em tudo isso. Um racismo acadêmico mesmo, sabe? E não é levado em consideração isso, né? Então é impossível que se faça um balanço, porque como você vai fazer um balanço se você não está levando em consideração a totalidade da coisa? Não é possível que se faça um balanço e não é possível que se faça um desenvolvimento do leninismo, sendo que você não consegue retomar, porque as pessoas querem desenvolver o leninismo negando o leninismo, né? Então, se você não consegue retornar lá no seu erro inicial, por exemplo, no caso do Partido Comunista Brasileiro, há muito tempo, né, que ele negou as teses da Terceira Internacional, justamente como Nathan colocou ali, falando sobre a questão da oposição nação-imperialismo, né, negaram isso. Mesmo a camada do partido, o extrato do partido que estava junto a Prestes na luta contra o eurocomunismo, negava isso. Negavam as teses da Terceira Internacional, falando que algo que não foi historicamente superado foi. A contradição permanece. E isso desemboca num neoliberalismo de esquerda. Isso desemboca num fim da história de esquerda, né? Que desemboca exatamente na subordinação, como eu já havia dito, do socialismo à democracia. Isso desemboca numa coisa que é muito prejudicial e que impede a autocrítica real, que impede a crítica real, né? Então, assim, os apontamentos que nós fazemos sobre o movimento comunista, e como o Alejandro colocou brilhantemente, e é real, né? Nós fazemos de boa fé. Nós fazemos exatamente porque é dolorido. Eu sinto muito essa dor, e eu digo isso para quem me perguntar, seja de onde for a pessoa, que eu sinto a dor do que é essa estagnação. Não apenas em relação a mim, mas em relação a todos que estão envolvidos de uma forma ou de outra em qualquer lugar que estejam no movimento popular. Entendeu? Esta dor é gigantesca. E por que ela é gigantesca? Porque o papel do movimento comunista deveria ser exatamente transformar o que é dor do povo em luta. E isto não está sendo feito. Eles estão transformando a dor do povo em qualquer coisa, em totem, em chaveiro, mas não transformam em luta. Quando falam da favela, muitas vezes falam da favela sem ter presença na favela. Falam da favela rejeitando os militantes favelados que querem entrar para o partido.
E aí não adianta. E isso eu não falo em relação às bases, eu falo em relação aos dirigentes. E a estrutura partidária que é ensejada por esse tipo de degeneração. Pois a estrutura partidária de um partido comunista, mediante os aportes do leninismo e do maoísmo, não deveria ser essa. Não adianta reclamar centralismo, não adianta reclamar centralismo democrático se você não aplica na prática cotidiana. Não adianta principalmente o fazer se você promove a degeneração de suas bases, né? O que é o mais entristecedor, que é quando isso acontece, né? Então, o movimento comunista atual ele tem muito que aprender até mesmo com o próprio leninismo, pois este também foi abandonado, tem que retomar. E tem que retomar sabendo uma coisa que é fulcral, que é que o marxismo é uma ciência. O marxismo não é um dogma, o marxismo não são palavras bonitas, o marxismo não é uma ciência burguesa, não é matéria de faculdade, não é cursinho, entendeu? O marxismo é uma ciência do povo. E o lugar onde você compreende a ciência do povo, o lugar onde você verifica a pertinência das teses levantadas, é no próprio movimento popular, é na própria materialidade. Então, é uma tristeza gigantesca o estado em que se encontra grandes setores no movimento comunista, os quais subordinam, os quais submetem a aprovação de uma linha ou outra a ser adotada no partido, à banca de universidade, porque é basicamente isso que é feito muitas vezes. E aí os militantes se desagregam, os militantes se sentem conformados, os militantes se sentem perdidos também ao mesmo tempo. É uma coisa de você ter mesmo cuidado. Se não com o próprio povo, pelo menos com as pessoas que você está dirigindo. É um negócio de você ter realmente cuidado. Porque isso é dolorido. Porque quando a contradição existe, ela não é resolvida, ela não é superada, quando a contradição está no seio do movimento estagnando e ela não é superada, todos os militantes consequentes vão sofrer e o povo vai sofrer consequentemente. Correto? Então é só isso que eu queria complementar aqui. Eu queria encerrar, né, falando que falando a nossa rima tradicional, servir ao povo de todo o coração, tropa de choque da revolução. E outra coisa que era sobre tudo que a gente fala, né, ela se resume em poucas palavras, que é justificar a luta do povo, né? Justificar a luta do povo brasileiro contra o imperialismo, né, contra o semicolonialismo e o semifeudalismo no campo, justificar a luta do povo brasileiro contra o revisionismo, né, pela reconstrução do Partido Comunista e tudo mais, pela necessária reconstrução do movimento comunista, necessária porque ela se impõe historicamente, e justificar a luta do povo também pela construção, emulação e manutenção do socialismo como nova sociedade, avanço em relação ao capitalismo e ainda um processo em relação ao comunismo, né? E dizer que a guerra popular prolongada, que desemboca no final das contas na ditadura do proletariado, né? Na nova democracia, a ditadura do proletariado e a revolução cultural proletária, que são os aportes universais do presidente Mao Tse Tung, também se resumem na seguinte postulação do presidente Mao, que é assaltar o quartel-general da reação, né? Assaltar o quartel-general da reação, tanto no sentido de derrubar o poder do Estado semicolonial, né?
que é uma questão também fundamentalmente diferente entre os maoístas e tal, os antirrevisionistas e os partidos e organizações e revisionistas no geral. Assaltar o quartel-general da Reação também é ideologicamente, no sentido da disputa ideológica e tal, tanto no sentido, tanto na questão das contradições antagônicas, né? Quanto nas não antagônicas, né? Que são só questões de separar o joio do trigo ideológico na cabeça de cada um e tal, as concepções corretas e as concepções erradas. E a rebelião se justifica. Chamando agora nosso amigo Alejandro para ele fazer as considerações finais dele. Fechou, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelas falas também, foram muito boas, muito elucidativas. E eu só queria concluir falando de meu objetivo, né, com essa fala e com toda a discussão que a gente teve. Como eu falei, né, esclarecer o que é maoísmo e dessa forma a gente conseguir ter um debate mais qualificado, mais claro sobre revolução e comunismo no nosso país. E também de promover uma crítica e autocrítica para o nosso próprio movimento, no sentido de que a gente normalmente se possui uma postura muito de justamente lidar com as contradições não antagônicas como se fossem antagônicas. E eu me refiro especialmente a quando a gente lida com a linha ideológica dos outros partidos que existem no nosso país, quando se confunde o combate ao revisionismo com a personificação desse revisionismo nesses militantes desses partidos, né? Isso é algo que, infelizmente, entrava muito essa difusão do maoísmo e esse debate mais qualificado sobre revolução no nosso país, porque isso acaba ferindo o princípio, né, de unidade, crítica à unidade, em que a gente já parte de uma ideia de agressividade, de embate, ao invés de uma unidade com esses companheiros que podem estar no PCB, no PCR, no PSOL, enfim, que caso houvesse uma tentativa de unidade, uma tentativa de uma compreensão de que essas contradições, por mais que determinados militantes possam defender ou reproduzir ideias revisionistas, não fazem de má fé, né? Fazem porque é o que existe, são as informações que chegam, é o que está no seu alcance, mas que justamente quando nós como comunistas combatemos essas ideias, só que ao invés de combater as ideias, nós combatemos esses militantes, eles acabam se afastando, né? Ao invés de quererem realmente estudar, quererem se inteirar e quererem debater. Isso eu falo por experiência própria, pessoal, mas também de todo o meu coletivo que também sentiu essa relutância e essa trava em relação a estudar o maoísmo propriamente dito, né? E a experiência do Partido Comunista do Peru, presidente Gonzalo e por aí vai, justamente por sentir essa antipatia, né? E como a gente vê isso como sendo um grande problema no movimento comunista brasileiro hoje. Então, eu proponho essa crítica e autocrítica para o nosso movimento e tanto não só para o meu coletivo, mas também para os companheiros da URC, de reconhecerem e a gente aprender a lidar melhor a como fazer essas críticas e a como abordar esses companheiros que estão em outros partidos e que, se houvesse a oportunidade, se fosse lidada de maneira correta essa contradição não antagônica, a gente ia conseguir impor uma linha correta, né? Então, queria finalizar dizendo isso mesmo. De novo, agradeço muito a oportunidade e todas as falas que foram bem construtivas, ajudaram bastante até a qualificar o debate e também pontuar que oficializar, né, publicamente a nossa união, a nossa parceria entre o coletivo Onças Pintadas aqui em Floripa com a URC e a Nova Cultura, enfim, e o Grupo de Estudos Pedro Pomar, de que a gente realmente tem essa
compreensão da necessidade atual do movimento comunista, a compreensão do maoísmo, as tarefas urgentes, a gente converge em relação a tudo isso e a gente trabalha junto nessas questões. Então, daí no caso aqui, o nosso caso do Coletivo Onças Pintadas é de que a gente tem uma atuação em Florianópolis especificamente, né, e não em outros estados. Então, fica o convite também para quem for de Florianópolis que entre em contato com a gente, para que a gente consiga também organizar as discussões, ajudar na formação política teórica e continuar nesse processo de reconstrução do movimento comunista no Brasil. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado aí, Ale, pela presença, selando aí mais uma vez a nossa amizade e comprometimento mútuo entre as organizações. Peço mais uma vez para que a galera que está ouvindo procure saber sobre o trabalho do Coletivo Onças Pintadas, porque é um trabalho muito importante, principalmente se você for de Santa Catarina, poder investigar qual é a atuação deles. E, enfim, é isso. A gente está aí à disposição para qualquer um do coletivo de vocês fazer parte dos nossos grupos de estudo, para estar discorrendo aí quando for conveniente. E, enfim, a gente está sempre de portas abertas. Muito obrigado aí pelo debate e a gente fecha mais uma vez aí um encontro com o grupo de estudos Pedro Pomar. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite.